Bom dia, amigos de Agendas Latinas. Estamos hoje aqui com Carlos William Araújo para falar com ele de o problema do coronavírus em Brasil, como o governo Bolsonaro está lidando com o problema de coronavírus. Então, bom dia, Carlos William. Muito obrigado por vir ao programa. Queria te perguntar primeiro, vai desculpar você, meu português um pouco ruim, mas espero você me poder entender. Queria você falar alguma coisa de sua formatura. Eu entendo que você é advogado. Queria começar por aí. Quem é Carlos William? Bom dia a todos da Agenda Latina. Meu nome, como você já falou, Carlos Williams. Sou formado em Direito pela Faculdade de Direito de Garanhuns. Garanhuns é a cidade onde eu resido, aqui em Pernambuco, no Nordeste do Brasil. Eu diria que eu sou um amante da política, eu sou um amante da educação. Eu, sempre que posso, estou envolvido na política aqui da minha cidade, fui candidato a vereador aqui pela cidade, e sempre que posso, estou me atualizando e procurando informações a respeito da política local e da política da região como um todo. Carlos, qual é a situação, primeiro, onde você mora, Garanhuns, em Pernambuco, qual é a situação com o coronavírus aí? Em geral, qual é a situação com o coronavírus em Brasil? Olha, no Brasil, a gente tem hoje mais quase 3 mil casos, né? O último número que saiu foram 2.915 casos confirmados no Brasil. Entretanto, o número de mortes ainda não assusta tanto como em outros países, né? A gente tem hoje cerca de 70 mortes pelo corona, mas, por outro lado, o que nos assusta é que as pesquisas falam que apenas 11% dos casos sintomáticos do Covid que são realmente confirmados aqui no Brasil, devido a todas as dificuldades que temos aqui com o SUS, a quantidade de testes que é feito e também a própria economia que não vem bem, né? Então, assim, a parte dessa parte de investimento ainda não está como é para ser, entendeu? Aqui no Brasil. Então, por isso é que o que nos assusta é isso, né? Que apenas 11% dos casos totais é que são realmente confirmados aqui. Então, a gente não tem como ter um número exato hoje de casos, mas pelo que se desenha, pelo que a estatística vem falando, a gente tem pelo menos 28 mil casos de Covid no Brasil, mas apenas 2.915 confirmados até o momento. Entendo. Realmente é uma situação bem complicada se você pensa na magnitude do Brasil, o país mais grande do continente. O que você pode falar com respeito de como o presidente Jair Bolsonaro está lidando com esta situação de coronavírus no Brasil? Um, Antes de falar do Bolsonaro, a gente tem que fazer uma divisão aqui no Brasil, né, para que as pessoas de fora entendam. A gente tem que dividir Bolsonaro e o governo federal. O Bolsonaro, ainda sendo presidente do Brasil, ele vem andando na contramão do mundo inteiro, inclusive da própria equipe dele. Hoje, a equipe dele é formada na parte da saúde, né, pelo ministro Mandetta e todo o restante. Estão fazendo um trabalho que eu diria excepcional, com o que tem, né, disponível de recursos e com o que pode dentro da economia do Brasil como está hoje. Mas o presidente insiste em andar na contramão. Então, a gente tem que fazer essa divisão entre Bolsonaro e o restante do governo dele, da equipe dele. Então, assim, Bolsonaro, ele realmente está deixando muito a desejar
o sentimento da população como um todo é de que ele não está levando a sério, ele faz pouco dessa doença, ele está chamando de gripezinha, de resfriadinho, né? E dizendo que ele, como um atleta, não pode pegar não pegaria, ou que se pegasse, os danos à saúde dele seriam bem menores, porque ele era atleta. E então, assim, para o Brasil isso não é bom, entendeu? Mas, por outro lado, a equipe dele vem trabalhando da forma correta. Então, a gente tem que dividir ele e a equipe. Então, ele realmente está se pronunciando, inclusive de forma oficial, para que o pessoal volte ao trabalho. Ele está se preocupando mais na realidade com a economia do país do que com a vida das pessoas. Então, isso é o que está realmente chocando a sociedade como um todo aqui no Brasil. É, claro, eu também sou uma pessoa que sempre fala bem de Bolsonaro, mas sinceramente quando eu escutei as palavras do presidente, achei um pouco louco também a maneira como ele falou do coronavírus. Você acha que o governo local perfeito, aí em Garanhuns, em Pernambuco, ou também em Salvador, Recife, que são cidades que estão perto de onde você mora, Maceió. O governo local também está lidando com o coronavírus de uma forma, de uma maneira que é responsável? Aqui em Pernambuco, eu digo, falo com prioridade, porque com propriedade, porque eu estive hoje com um dos diretores do hospital regional aqui em Garanhuns, que é um hospital que atende a mais ou menos 20 cidades circunvizinhas. E a gente já vem vendo algumas notícias, vem conversando com pessoas que estão envolvidas nessa luta contra o corona, mas hoje o médico deixou bem claro, né, e deixou a gente até tranquilo aqui quanto à estrutura que está sendo feita para se combater o corona aqui na região. Aqui onde eu resido, em Garanhuns, na verdade, casos confirmados ainda não tem. A gente tem hoje 42 casos em investigação, mas nenhum caso confirmado. Tem alguns casos que já foram descartados, mas, como eu falei, nem todos os casos são realmente confirmados. O médico disse que acredita que já tem, sim, essa doença aqui na região. Mas o governo do estado vem fazendo um trabalho excepcional. Muitas pessoas, inclusive, que são oposição ao governo do estado hoje, estão realmente impressionados com o empenho que o governador e toda a sua equipe tá dispensando para essa causa. E, assim, dentro do que se pode, você sabe que o Brasil é um país que está aí, na verdade, vinha de uma recessão muito grande, né? Os investidores estavam acreditando que o Brasil ia se recuperar, mas depois dessa crise agora também, o Brasil já perdeu muito, né, de investimento de fora e aí ataca a economia como um todo. Então, assim, os estados estão trabalhando sim, né? Inclusive, todos os governadores estão hoje rompidos com o presidente, justamente por causa dessa ideia dele de jogar a responsabilidade do governo federal para os governadores dos estados, né? Dizer que o pessoal tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo os governadores dizem que não. Então, assim, quem está em uma situação de vulnerabilidade hoje preferiria estar trabalhando, né? Então, o presidente, talvez de uma forma até meio que populista, jogou essa ideia de que o pessoal tem que trabalhar, tem que botar as ruas, mas os governadores vêm trabalhando para que o pessoal fique em casa, proibindo os comércios de abrirem, proibindo os, os transportes alternativos aqui, intermunicipais, interestaduais. Então, assim, realmente a quarentena está funcionando, né, aqui no Brasil,
pelo menos eu falo pela região onde eu moro, está funcionando, mas com o pessoal meio insatisfeitos, porque muitos precisariam estar trabalhando, entendeu? Mas, enquanto o trabalho realmente de prevenção e de cuidados com a população, o Estado, aqui os estados como um todo, estão dando exemplo. Claro, Carlos, é uma situação que está acontecendo em muitos países da América Latina agora. A situação econômica é bem difícil com o tema de coronavírus. Mas eu queria perguntar para você se você pode falar um pouco mais da economia neste momento no Brasil. Quais são os efeitos que isto vai ter na economia do Brasil? Já falou alguns. Eu queria, se você podia falar um pouco desde seu conhecimento, como compara você a situação do Brasil com os outros países da região? Como a gente sabe, a América Latina em si, ela já é feita de países emergentes, países que vivem em crise, né, países que tentam realmente sobreviver. Hoje aqui na América Latina, nós temos o Brasil, o Equador e o Chile, que são três países que estão sofrendo mais com os efeitos do corona, né, do coronavírus. Então, assim, nós vemos que todos esses três países têm governos que têm uma posição mais conservadora. Inclusive, o Chile tomou algumas medidas muito parecidas com o Brasil, né? Apesar de toda essa recessão que está lá, aquela confusão todinha, o presidente de lá estava muito queimado, né? Já estava muito fragilizado com tudo que vem acontecendo lá no estado, no país dele. E aí o que é que acontece? Ele demorou muito, né? Lá no Chile para fazer esse toque de recolher. Na realidade, ele não queria parar lá no Chile, né? E o que foi que ele fez? Fez muita coisa que o Bolsonaro tentou fazer aqui, que foi diminuir o salário, diminuir a carga horária do trabalhador e diminuir também o salário do pessoal, mas que continuasse trabalhando. É a ideia do Bolsonaro aqui. Os governadores, como a gente já falou aqui no Brasil, realmente estão na ideia de que tem que ficar em isolamento social, tem que fazer essa quarentena. Carlos William, queria te perguntar nesse respeito do panorama geral de toda a América Latina. Como você acha a região em comparação com o Brasil neste momento? Olha, a América Latina é composta por países emergentes, né? E a gente sabe que a economia já não é de todo, assim, já não é uma economia como as economias dos Estados Unidos e outros países aí, outras potências, né? Como alguns países, inclusive da União Europeia. Mas o panorama que eu faço hoje aqui é que os países que têm um governo mais conservador hoje está sofrendo mais, como o Brasil, o Equador e o Chile. O Equador fez uma redução nos investimentos do Estado, né? Fez algumas privatizações, criou um imposto único para veículos, criou um imposto para os funcionários públicos e também tomou outras medidas tributárias, né? Lá eles fizeram um toque de recolher e não ficaram em quarentena, né? O Equador tinha uma média de 1.200 casos já confirmados, a última vez que eu vi, mas em comparação ao Brasil, o Brasil hoje tem quase 3.000 casos, mas o Equador é 15 vezes menor em população, né, do que o Brasil. Então, assim, o Chile, por conta já dos problemas que o presidente de lá vem enfrentando, também não quis tomar medidas mais duras. Então, também vem sofrendo com o aumento dos casos do coronavírus. O Chile não adotou a quarentena, né? Só para as pessoas já contagiadas e para os estrangeiros. E
no que se refere ao isolamento das pessoas, ele fez apenas uma diminuição da carga horária, né, e de algumas funções dos trabalhadores e fez a diminuição proporcional dos salários. Tomou agora, por último, também algumas medidas tributárias, apenas para os microempresários, e também criou um auxílio, assim como os outros países, inclusive no Brasil. Hoje mesmo estava sendo discutido o valor de um auxílio que era dado para as pessoas de baixa renda, né? O parlamento estava hoje aqui discutindo os valores com o Ministério da Economia. O Ministério da Economia inicialmente sugeriu R$ 200 por mês, que hoje é uma média de $40, 40 e poucos dólares. Depois passou para 300 e o parlamento queria $500, ou R$ 500, né, que é uma média hoje de $110, mais ou menos. Então, assim, esses países vêm tomando medidas parecidas, né, mas com algumas ressalvas, porque em cada canto tem uma realidade. Mas esses países que não fizeram realmente a quarentena e que não tomou outras medidas vêm sofrendo mais. A gente tem um exemplo da Colômbia também, que você deve estar sabendo mais do que eu, né? Que existe aí hoje um conflito entre a prefeita, né, de Bogotá e o presidente. A prefeita tomou algumas medidas, o presidente realmente não quis tomar todas as medidas. Agora, ontem, acredito que foi decretado, né, 19 dias de quarentena, mas aí já tem 306 pessoas infectadas e 3 mortes. Sim, hoje foram 4 mortes já que a gente tem. Sim, você tem razão. Um pouco não concordava o presidente e a prefeita, mas há um dia que já começou a quarentena. Justamente, né? O presidente agora que veio tomar essas medidas, mas justamente porque a popularidade dele já não está tão alta, né? Ele já tem alguns problemas e ele vem enfrentando essas dificuldades. É o que o presidente do Brasil hoje não quis que acontecesse com ele, essa quebra na popularidade. Porque então ele fez alguns vídeos mandando o pessoal ir para a rua, né? Como você já sabe, como a gente já comentou, e assim, fazendo um descaso, né, com a gravidade da doença. Então, ele jogou a responsabilidade hoje para os governadores, como a gente já tinha comentado. E assim, a gente consegue ver que os países que têm hoje um governo mais conservador vêm sofrendo mais com os efeitos da doença, né? Então, é mais ou menos isso. O Brasil, como é um país grande, né, a gente já teve um prejuízo muito grande na economia com a retirada do capital estrangeiro. Muitas empresas estão indo embora justamente por causa dessa crise, né? Desde o preço do dólar também, que subiu muito, e logicamente que o real desvaloriza, e aí a gente vem sofrendo por conta disso. Claro, esperamos que o pessoal escute, que tudo melhore na região, porque sinceramente uma situação muito difícil para a pessoa, para os trabalhadores, para as empresas também. Eu queria te perguntar antes de terminar, qual é a sua mensagem para as pessoas que ficam em casa, algumas pessoas que ficam sem trabalho, algumas pessoas que, talvez como você, que é advogado, não podem trabalhar. Qual é a sua mensagem para essas pessoas? Olha, seguindo as recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde, a gente pede, eu sempre que falo com algumas pessoas conhecidas, peço que fiquem em casa com colegas de trabalho, peço que não saiam, que tentem ao máximo conseguir ficar em casa, porque só assim a gente vai evitar a contaminação. O Brasil é um país que a gente pode dizer que é um país pobre ainda, mas é um país de pessoas batalhadoras, de pessoas de visão, de pessoas empreendedoras,
e eu sei que com pouco tempo depois que a gente recuperar dessa crise do coronavírus, a gente vai também conseguir recuperar a economia do país. Eu ainda acredito no nosso parlamento, acredito que as ações que foram tomadas e que vão ser tomadas ainda realmente condizem com a nossa realidade, condizem com as melhores opções, né? Apesar de a gente achar, o sentimento hoje é de que a gente está sem o comando no Executivo Nacional, mas eu ainda confio no parlamento e sei que o Brasil, com o povo que tem, o povo batalhador, vai sair dessa sem muita perda. Claro, esperamos que assim seja, Carlos William. Muito obrigado por estar aqui na Agendas Latinas. Boa noite para você. Esperamos que você volte para falar de política brasileira e latino-americana. Muito obrigado.